Então, vamos continuar agora essa parte introdutória do V-Ray, tá? A gente criou aqui uma cena com bem simples para a coisa ficar rápida. Um plane, uma teapot. A gente salvou o nosso preset, então a gente está usando aqui também, aqui no Customize, o Custom Default Switcher do V-Ray, tá? Aí o que acontece? Quando a gente cria uma cena nova, essa cena eu acabei de criar aqui, ele já vem com o V-Ray e os materiais do V-Ray aqui, o V-Ray Material, tá? Então, vamos puxar o nosso preset que a gente já salvou aqui, V-Ray Gamma 2.2, que é Radiance Map, tá? Lembrando que eu só tenho um plano, uma teapot, e a hora que eu renderizar aqui vai ficar tudo preto porque eu preciso, quando eu tenho o GI ligado eu preciso ter uma luz. Então, a primeira coisa eu vou botar aqui uma Very Light, que eu tinha feito na última vez. Vou botar aqui uma Very Light, vou levantar ela e iluminar a cena. Tá? Então o que eu quero agora? Eu quero que a gente tenha um render rápido, com uma luz, pelo menos uma luz para iluminar a cena, um pouquinho de iluminação global. E começa a entender um pouquinho como é que funcionam os materiais. Tá? A gente vai sempre trabalhar junto materiais e iluminação. Porque os dois eles funcionam sempre um junto do outro. Já vou mostrar por quê. Tá? Vou pegar essa minha teapot, vou botar um pouco mais de segmento aqui, só para ela ficar mais redondinha. E vamos ver o que a gente tem de parâmetro aqui do V-Ray Material. Então vou pegar o primeiro material aqui, já é um V-Ray Material, se não for, tem que vir aqui, dar um Get Material e pegar o V-Ray MTL. Ok? Então vou aplicar esse material na minha teapot, eu posso tanto usar o Assign Material Selection, ou eu posso pegar e arrastar para o meu objeto. O Assign Material Selection é mais garantido que a gente não vai errar e não vai aplicar material no objeto errado. Isso aqui eu vou dizer que é o material da minha teapot, só para a gente saber o que é cada um. Isso aqui é do meu plane. Tá? Então o que a gente tem aqui de opção no V-Ray Material? A gente tem muita opção, tá? Então a gente vai começar só com o básico dele, que conforme eu vou descendo aqui ele vai tendo mais opções. Então a gente vai devagar entendendo o funcionamento básico dele. Ele segue o padrão dos materiais realistas, que ele tem as propriedades de cor difusa, reflexão e refração como ponto base. Essa parte aqui do Surf Illumination foi adicionada na última versão do V-Ray, então se por acaso você não estiver vendo isso aqui é porque o teu V-Ray não está atualizado, é bom sempre pegar a última versão, que é uma coisa bem recente. Então, primeira propriedade, cor difusa. Cor difusa é a cor básica do material, tá? Ela tem esse nome porque ela faz é a cor que ela difunde, que a luz bate nela, e a cor que ela vai rebater de volta para a cena. Então, quando eu altero a cor difusa, eu altero a cor base do meu material. Depois, por cima, ele vai vindo as outras propriedades de cada material, e depois por cima ele vai vindo cada propriedade que tem no material. Ela está um pouco estourada aqui ainda, mas tudo bem. Já vamos resolver isso aqui. Eu vou colocar então a gente vai vendo conforme a gente vai trocando a cor difusa, é lógico que a gente vai trocando a cor do nosso material aqui. Vou botar cores bem contrastantes. Gastar um pouquinho mais essa luz aqui. Ficar um pouquinho mais fraca. O atalho que eu sempre uso para renderizar é o Shift Q, que é o atalho do Quick Render.
Então se eu pegar aqui a minha luz e desligar ela, o que vai acontecer? A minha teapot passa a iluminar a cena. Uma forma de fazer objetos auto-iluminados. Ok, vamos voltar aqui. Então, deixa eu desligar a Self Illumination. A gente vai ver uma característica especial do V-Ray é que muitas propriedades elas são controladas só pela intensidade da cor. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um objeto mais ou menos iluminado, vai depender dessa intensidade aqui, essa relação entre o preto e o branco. Então, quanto mais claro, mais forte vai ser essa propriedade dele aqui. No caso do Self Illumination, ele tem esse Multiply, porque se eu quiser fazer um objeto realmente, com uma luz realmente forte, que ilumine bastante a cena, eu tenho que aumentar esse Multiply aqui bastante. Ok? Então isso aqui, só para entender o básico do material, tá? A segunda propriedade que vem é a reflexão. Então aqui a gente não tem nenhum botão de Multiply, não tem nenhum valor de intensidade. A intensidade é inteira controlada pela cor, tá? Então a cor aqui é que vai definir o quanto o meu objeto é reflexivo. Preto, ele é totalmente opaco, ele não tem nada de reflexão. Na hora que eu colocar branco, ele vai virar um espelho, literalmente um espelho. Eu vou ligar aqui o background para a gente ver o reflexo dele aqui. Então aqui a gente começa a ver por que a gente precisa ter pelo menos uma iluminação na cena, para a gente poder entender o que está acontecendo aqui no material, tá? A gente vê aqui o reflexo da iluminação, da luz, ó, aparecendo aqui no reflexo, bem claro. Aproximar um pouquinho mais. E vou ligar aqui o Safe Frame. O atalho dele é o Shift F, tá? Então, Show Safe Frame, Shift F, porque eu consigo ver bem o que eu estou renderizando. Então, a gente transforma o objeto literalmente no espelho. Esse material aqui, ele é um material considerado material realista, porque ele segue as propriedades da conservação de energia. O que é? A luz que incide, uma parte ela é difundida, uma parte ela é refletida, uma parte ela é refratada. Então aqui quando a gente coloca 100% de reflexão, ela não faz mais nada. Eu posso botar aqui uma cor difusa aqui, um azul bem saturado, por exemplo, 100% saturado, tá? Se o meu reflexo é branco, eu não vou ter nada de azul, nada mesmo. Ele rouba totalmente a propriedade da difusão. Então se eu clico com o botão direito, ó, o botão direito aqui na janela de render é um color picker que mostra a propriedade de cada pixel. Intensidade real, tá? Então a gente vê que aqui no nosso reflexo aqui, ó, não tem nada de azul, ó, nada. Então aqui embaixo é que ele já está refletindo o chão, tá? Então a gente vê que a cor difusa aqui não faz a menor diferença, tá? Então aqui a gente aprende um dos poucos materiais que a gente vai seguir uma receita de bolo, que nem eu digo. Eu evito ao máximo nas aulas da receita de bolo. O que é? A gente pega o material e cria, por exemplo, como eu faço tal material. Isso não é bom a gente seguir, porque o importante é a gente entender o que cada parâmetro do material faz. Só que esse aqui é um caso que ele é muito simples, que é o cromado. Então, o cromado, que antigamente já foi um material difícil de fazer. Então, não importa a cor difusa, tá? Posso deixar preto ou a cor que eu quiser, não importa, não faz a menor diferença. Eu vou chamar isso aqui de cromado. E qual que é a característica do cromado? Ele só é reflexivo. Isso é um espelho, tá? Literalmente um espelho. E não tem mais nada que precisa fazer. Ele já virou um cromado, já está perfeitamente reflexivo, que é esse material que a gente fez aqui, quase sem querer, tá? Eu poderia dar uma refinada nele, mas esse aqui seria o material mais básico do cromado. Então, não importa a cor difusa, reflexo 100%. Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, outros objetos na cena, ele vai passar a refletir esses outros objetos. Então, vou botar aqui, por exemplo, uma esfera. Vou botar aqui um base de pivô para ficar apoiada no chão. Então, mais umas esferas aqui pela cena. Aqui, assim. Só para a gente ver no reflexo. Então, ele já vai refletir os nossos objetos aqui na cena. Na superfície do objeto não tem nenhuma diferença de reflexo, ele é uniforme por toda a superfície. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem uma propriedade aqui que a gente vai usar muito, tá? Então eu continuo aqui, Reflection. Lembra sempre de ver onde a gente está.
Eu estou dizendo isso porque é muito comum quem está começando a trabalhar não prestar muita atenção qual propriedade que está mexendo. Então eu já vi muito aluno que quer, por exemplo, alterar a cor difusa e mexe no reflexo, altera o reflexo e mexe na refração. Então, bastante cuidado nisso, tá? Vamos sempre prestar atenção onde a gente está mexendo, o que a gente está fazendo. Isso é extremamente importante. Então, eu estou mexendo no reflexo, coloquei meu reflexo branco, ou seja, ele é 100% reflexivo. Na hora que eu baixar aqui, se eu botar aqui na metade, aqui no 127, seria metade, ele vai ser 50% reflexivo e 50% de cor difusa. Então a gente começa a ter um material que mescla cor difusa como a base e um reflexo por cima. Eu poderia tentar construir um material assim, só que aí eu tenho um detalhe muito importante para o material ficar com uma aparência realista. A gente vê que, por exemplo, nesse caso aqui, que ele é 50% e 50%, ele tem certas características de uma porcelana, algum objeto bem brilhante, mas a gente vê que falta alguma coisa. Então eu poderia tentar mexer aqui na intensidade. Vou tirar um pouco, vou diminuir aqui a saturação, tá? É bom a gente sempre evitar cores muito saturadas. Mas ainda assim, não é esse problema aqui. O problema não está na saturação, o problema está no reflexo totalmente uniforme pela superfície. Nenhum material na vida real tem essa característica, tá? Isso é bom frisar. A gente fez o cromado assim porque é um caso extremo. Então os metais, às vezes, ele não faz tanta diferença. Essa propriedade do reflexo uniforme na superfície. Agora, nos outros materiais, todos eles têm uma característica que a reflexão é baseada no ângulo de incidência, pelo que a gente está olhando para o objeto. Então, o que acontece na vida real? Essa parte que eu estou olhando reto para ele, ela é menos reflexiva do que as bordas. Lembra da situação da água. Quando a gente olha para a água, a gente vê o nosso reflexo, mas se a gente vê ela inclinada, por exemplo, no mar ou qualquer uma poça d'água, ela vira um espelho. Ou seja, quanto mais inclinado a gente olha uma superfície, mais ela reflete. A gente pode aplicar essa propriedade de várias formas, tá? Uma delas é um mapa de Faloff, que a gente vai ver depois. Vou começar aqui só usando cores para deixar bem simples. Mas o próprio material ele já tem embutido essa propriedade, que se chama Fresnel, tá? Esse aqui é o nome do cara que inventou a fórmula. Então eu vou voltar para o meu reflexo branco. E o que vai acontecer quando eu ligar essa propriedade do Fresnel? Ele vai passar a aplicar essa fórmula que torna o centro menos reflexivo e as bordas mais reflexivas. Isso aqui dá um realismo bem grande para o material. Fica bem mais real a gente usar materiais com reflexão Fresnel do que simplesmente uma reflexão uniforme por toda a superfície. Então esse aqui seria também um material bem simples de criar, que seria esses materiais que são brilhantes, como materiais esmaltados, cerâmica, plástico brilhante, tudo que tiver uma camada brilhante por cima. A gente faz seguindo mais ou menos essa fórmula aqui. Uma cor difusa, reflexo, quanto mais claro, mais reflexivo vai ser, e sempre o Fresnel ligado. Como é que a gente controla? Se eu quiser, por exemplo, agora um material bem reflexivo, tá? Mas com a propriedade Fresnel, eu já estou com o meu reflexo no branco, ó, já estou no máximo dele. Então como é que eu controlo? O reflexo Fresnel ele segue índice de refração do material. Então mesmo que o objeto não tenha refração preto aqui, como eu tenho aqui, ele vai seguir o índice de refração, que em inglês é IOR, Índice of Refraction. Então agora, se eu quiser um material mais reflexivo, eu tenho que subir esse valor. Então vou chutar valores altos só para a gente poder ver a diferença. 5. O padrão era 1,6, tá? Então lembra, Fresnel ligado, eu subi índice de refração agora para 5, tá? E vou renderizar aqui. E a gente vai ver que agora ele está bem mais reflexivo, ó. Certo? E continua com aquela propriedade de ser mais reflexivo nas bordas e menos reflexivo visto de frente. Então isso aqui já seria um material bem mais reflexivo, mas ainda mantendo essa característica da curva de reflexão Fresnel, onde as laterais são mais reflexivas e a visão frontal do objeto é menos
menos reflexivo, tá? Então, o valor que ele vem originalmente é 1,6, porque esse valor aqui é o valor referente ao vidro. Então, o vidro ele varia entre 1,4 e 1,6. Então, por que a gente usa esse valor bastante nos materiais? É porque, normalmente, os materiais envernizados eles têm uma camada por cima com características iguais ao vidro. Então, ele tem a reflexão, é como se tivesse uma camada, como se fosse dois materiais, um de base, de cor difusa, e outra camada por cima de vidro. E a gente está vendo as duas camadas e o reflexo controlado pelo índice de refração. Tá? Nossos materiais, quando a gente for criar, olha, quase todos eles, praticamente todos, todos os materiais que tiver características reflexivas, a gente vai usar o Fresnel, certo? Quando é que a gente não usa? Quando a gente não precisaria deixar de usar nunca, mas às vezes por praticidade a gente acaba usando, a gente desliga ele, por exemplo em metais, como eu falei, cromado, a diferença seria bem sutil, a gente acaba não usando muito. Então os materiais cromados, por exemplo, eles têm a característica de não ter cor difusa, então eu posso deixar preto aqui e controlo só pela cor da reflexão. Então se eu quiser fazer algo dourado, por exemplo, eu mexo só na cor do reflexo. Ele vai passar a atingir a reflexão. Então isso é uma característica importante dos materiais realistas. A gente tem que entender qual é a característica que cada material tem. A gente tem que sempre olhar no mundo real e tentar entender por que cada material é de um jeito. Sempre a forma como ele interage com a luz. Então, metais não tem cor difusa, eles têm só reflexão. Às vezes a gente joga um pouquinho de cor difusa para dar uma coloração nele, mas basicamente os metais a gente pode desligar o Fresnel e usar só no reflexo, tá? Mexer só no reflexo. Então vamos fazer, por exemplo, bolinhas de Natal, de potes natalinas. É só mexer sempre. Cor difusa preto e só mexer no reflexo. Ele vai ficar bem real, bem legal. Não tem muito segredo. Então a gente vê que algumas coisas são bem simples, às vezes não tem muito segredo aqui no V-Ray. Em outros renders realistas também segue esse mesmo padrão. A ideia é a gente tentar não complicar onde não precisa. Tá? Então a gente começa com as coisas bem simples, cor difusa, reflexo Fresnel ou não, tá? Então controla o reflexo aqui controla a cor pelo reflexo, ok? Então a gente viu agora aqui, a gente viu o cromado, o nosso cromado aqui, materiais de metal. Então se eu pegar e jogar aqui pro lado e fazer um dourado, então o dourado aqui que ele vai ser cor difusa preto, reflexo na cor que a gente quiser. Ser mais ou menos. E não precisa ter o Fresnel. Materiais esmaltados, então por exemplo cerâmica, bem polida, bem brilhante, cor difusa, cor que quiser, Illumination preto, reflexo branco e Fresnel ligado. Tá? Então eu vou salvar essa cena aqui depois com esses materiais bem básicos para começar a entender como funcionam as coisas no V-Ray. Então é interessante que a gente vê que o V-Ray Material ele foi um dos materiais precursores do que alguns especialistas chamam de supermaterial. Por que é isso? Porque antigamente a gente tinha um material específico para metal, um material específico para vidro, outro para cor difusa. E o V-Ray Material ele passou a incorporar todas essas coisas em um material só. Então a gente tem aqui passando por materiais completamente difusos para cromados, metais e objetos com camadas reflexivas. Então, a outra propriedade que a gente tem aqui agora é a refração. Então eu vou desligar tudo. Então é bom a gente sempre entender cada parte. Então desligar o que é? Deixar a cor preta, tá? Então a cor difusa está preta, saturation preto, reflection preto. É assim que a gente controla as propriedades do V-Ray. E agora eu vou botar a refração branca. Então o que aconteceu? Ele virou 100%, faz 100% de refração. De novo, propriedade de conservação de energia. Ele agora não tem mais nenhuma outra característica a não ser a refração.
Então ele passou a virar uma grande bola de vidro. Então é importante a gente ver que ele é um objeto sólido, tá? Então o raio de luz entra, ele é desviado e só volta para o caminho original quando ele sai. Então isso aqui seria um vidro? Não, porque o vidro ele não é só refração, tá? Então o vidro seria o nosso próximo material que a gente acaba seguindo uma certa receita de bolo. Ele também não tem cor difusa, tá? Mas ele tem reflexão. A reflexão dele é branco, com características de Fresnel. Então, essa aqui seria mais ou menos nosso outro material. A gente acaba seguindo uma receita de bolo, que é o vidro. Então, não tem segredo também, tá? Cor difusa, self-lamination, tudo preto. Reflexo branco, Fresnel ligado. E refração, a gente pode deixar ele próximo do branco. Então, vai depender do grau de clareza do nosso vidro. Então, por exemplo, se fosse um vidro perfeitamente transparente, que não existe no mundo real, 100% transparente, ele seria branco. Um pouco menos de transparência, a gente baixa um pouco aqui o quanto ele tem de refração e a gente passa a ter um vidro com características reais. Então a gente vê aqui que ele está fazendo a refração e também ele tem um reflexo, bem como acontece nos vidros do mundo real, tá? Ele já está fazendo aqui, ele já está tentando acertar aqui mais ou menos a sombra, mas essa aqui não é bem a sombra real de um vidro. A sombra real do vidro depende de uma propriedade que é o cáustic, que a gente vai ver mais pra frente do curso. Então o que a gente costuma fazer às vezes para dar uma acelerada no render é usar essa opção do Effect Shadows. Eu vou colocar aqui um box na frente dos meus objetos, que vai ser feito de vidro. Deixa eu aplicar aqui. Então eu vou já jogar esse material pro lado aqui, vou chamar ele de vidro. Esse é o nosso outro material de referência. São os nossos materiais básicos para entender o funcionamento do V-Ray Material. Dei uma acelerada no vídeo aqui só para não ficar vendo os quadradinhos renderizando. A gente vê que ele já faz a refração bem certinha, tá vendo? Ele não é totalmente transparente, isso é uma coisa importante, que dá um tom um pouquinho mais real. Em vez de deixar a refração branca, a gente tira um pouquinho da refração e fica um pouquinho mais real. Já vê que ele tem uma característica bem interessante. A sombra dele também já está sendo trabalhada mais ou menos corretamente. Isso é uma coisa que mudou das últimas versões do V-Ray. E eu tenho a opção ali, principalmente se a gente for usar para vidros de esquadrias, a gente usa esse vidro aqui e liga o Effect Shadow, tá? Sempre importante essa opção. Porque ele renderiza mais rápido e a luz simplesmente ela atravessa o vidro sem ter muita interferência. Ó, a gente vê a diferença que agora a sombra ela praticamente passa toda. Então uma coisa que a gente vai usar bastante aqui para comparar renders é um programa bem antigo que vem dentro do Max que se chama Runplayer, que é bem antigo mesmo. Eu posso carregar aqui, tenho dois canais, então posso carregar esse render aqui, ok? E vou lá e vou trocar a propriedade do material e vou renderizar de novo. Assim que terminar de renderizar eu volto. Então agora vou comparar os dois e ver o que aconteceu. Então, ver aqui no canal B e carrega os dois. Então, aqui eu tenho essa linhazinha aqui no meio que mostra a diferença. Então, aqui, ó, ele está fazendo uma sombra que não é muito real. E aqui ele está trabalhando só com iluminação global. Ele é como se fosse um material sólido. Ele tem mais sombra aqui com o Effect Shadow desligado, enquanto aqui eu tenho menos sombra, porque eu estou deixando, ele deixa a luz passar sem muitos cálculos. Então quando a gente for usar um vidro principalmente de esquadria, o pessoal da arquitetura, o pessoal que está fazendo um cenário, a gente lembra sempre de ligar essa opção, essa opção do Effect Shadow, tá? Isso é importante, isso é uma das perguntas bem frequentes nos fóruns, que é por que o sol não está entrando na minha maquete? Geralmente é porque faltou aplicar o Effect Shadow. Outro problema bem comum é a questão de materiais sólidos. O que é isso? Se eu pegar, por exemplo, e fizer um plano aqui, tá? Vou botar ele bem na frente da minha luz aqui, intencionalmente. E vou rotacionar ele aqui. E vou jogar ele aqui.
e vou aplicar esse material de vidro que eu estava usando na minha teapot, sem o Effect Shadow ligado, tá? Renderizar e ver o que acontece. Então olha só, aconteceu uma coisa bem esquisita, né? Se a gente comparar com o nosso vidro que a gente tinha aqui, que era um bloco sólido, com o nosso plano, ficou uma coisa muito estranha. Porque o que acontece? O raio de luz entra no objeto e ele vai ver o que vai acontecer pelas propriedades dele. Se ele vai difundir a luz, se ele vai refletir ou se ele vai refratar. A gente tem um objeto aqui que ele praticamente é só refração. Então o raio de luz entra e é desviado. E o que acontece? Ele não saiu mais. Então é extremamente importante quando a gente trabalha com refração, com materiais realistas, é que a gente tenha superfícies de entrada e superfícies de saída. Senão ele vai entender que isso aqui é um bloco sólido. Então é como se tudo que está aqui atrás fizesse dentro de um bloco sólido de vidro. Então às vezes o problema não é o material. Então às vezes o pessoal aplica o material aqui de vidro e fica tudo meio esquisito, fica preto, olha só como ficou preta a sombra. E a refração fica toda errada. Então é porque material realista de vidro a gente precisa ter superfícies de entrada e superfícies de saída. Então uma coisa que às vezes que costuma resolver esses problemas bem simples, às vezes principalmente vem de outros programas, vem com superfícies sem espessura, planos, é aplicar um modificador Shell. Então se a gente aplica um modificador Shell, ele vai dar uma espessura e a refração vai começar a funcionar, que a gente vai ver aqui assim que terminar esse render. Só de aplicar esse modificador, esse Shell, ele passou a dar espessura para o nosso objeto e a refração voltou a funcionar corretamente. O que acontece se por acaso eu não quiser que o meu objeto faça refração? Tem um truque aqui que é botar o índice de refração como 1. Então, se eu botar como 1, ele vai ficar todo esquisito aqui e ele não vai fazer refração. Então a luz simplesmente vai passar batido. Esse aqui é uma propriedade que se chama, em outros renderizadores, ele se chama Thin Wall Refraction, que é a refração para superfícies muito finas. Então a gente usa, por exemplo, às vezes a gente tem um plástico ou algum objeto que é muito fino, não vale a pena perder tempo fazendo refração, então a gente simplesmente joga o índice de refração em 1, vai ver que ele passa a não fazer mais refração, é como se fosse só uma película bem fina, tá vendo? Na nossa cena. Então essa é uma opção, às vezes, somente se às vezes é uma modelagem meio complexa. Eu já vi muito isso em render de carro. Então, às vezes os softwares de CAD eles vêm com vidros com superfícies sem espessura e às vezes tu joga o shell, ele fica meio esquisito, um vértice pula para um lado, outro pula para o outro. Então essa é uma saída, é usar o mesmo material de vidro aqui. Então vou trazer ele aqui, vou copiar ele aqui para o lado e vou chamar ele de vidro sem refração. Então esse vidro sem refração, ele segue a mesma fórmula do vidro, que é cor difusa preta, self-illumination preto, reflexo branco com Fresnel ligado, refração branco ou próximo de branco e índice de refração 1. Ok? Só que o que acontece? Quando a gente faz isso aqui, não sei se vocês repararam aqui, ele matou os reflexos. Porque quando a gente usa o Fresnel, ele depende do índice de refração. Quando eu boto o índice de refração 1, ele zero reflexo totalmente. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar e destravar e usar dois valores separados. Então para isso tem esse botão de L. Vocês vão ver que esse botão de L está espalhado em alguns lugares. Esse botão de L quer dizer lock. O que é? Ele está travando a reflexão Fresnel com a refração. Então essa é uma forma da gente dar uma tapeada assim nos materiais. Não é uma característica real dos materiais, mas a gente usa bastante isso. Destravo o reflexo Fresnel e passo a usar esse valor aqui diferente da refração, sempre prestando bastante atenção aonde a gente está mexendo, tá? Eu estou dentro da reflexão, reflexo Fresnel, valor IOR 1.6, e na refração eu deixei ele em 1. Vou aplicar agora nesse meu plano aqui, vou aplicar na minha teapot também, só para a gente ver bem essa diferença. Então ele passa a funcionar como se fosse, como eu disse, um plástico, uma película bem fina. Olha que interessante agora, ele não faz mais refração, a luz passa direto sem ser perturbada, ele não distorce o que está passando, o que tem por trás. A gente vê que aqui pela ponta da teapot que ele não se distorce, enquanto que continua com o reflexo funcionando. Então essa aqui seria a fórmula
desse vidro sem refração, que serve para plásticos, todos os tipos de vidro que a gente quiser fazer, e o nosso objeto não tiver espessura, a gente usa essa fórmula aqui, que seria destravar o reflexo Fresnel e usar valores diferentes na reflexão e na refração. Então vamos voltar aqui como estava antes. Eu vou tirar uns objetos aqui só para o render voltar a ficar um pouquinho mais rápido. E vamos voltar para a nossa teapot de vidro. Então eu vou voltar a usar o vidro nela. Então se eu quisesse, por exemplo, copiar, eu já fiz esse vidro aqui, né? Já está certinho, eu quero aplicar ele na teapot, mas eu quero deixar esse vidro aqui, eu vou querer salvar essa cena aqui e deixar para quem abrir entender o que está acontecendo. Então eu posso simplesmente pegar esse material, View Material, botão direito Copy, vou voltar aqui, botão direito Paste, Copy. Quero uma cópia, eu não quero uma instância, tá? Então eu voltei a usar o meu vidro. Então assim como a gente tem no nosso metal, que nem a gente viu aqui, se eu quiser fazer um metal colorido, eu vou colorir a reflexão. Se eu quiser um vidro colorido, eu vou colorir a refração. Então eu vou vir aqui na refração, por exemplo, e vou fazer um vidro azulado. Então a gente vai ter agora, deixa eu aplicar, né? Não esqueça desse pequeno detalhe, não esqueça de aplicar o material. Então a gente vai passar a ter agora um vidro, então eu vou botar um objeto aqui atrás, pode ser um cilindro. Ficar nele mesmo material do chão. E a gente vai ver como ele se distorce, passando por trás dele. Então olha que interessante, agora a gente tem um material de vidro colorido. Então se quiser fazer qualquer tipo de vidro colorido, a gente pode usar só colorindo a refração. Lembrando que tudo que eu estou fazendo aqui são coisas bem simples, tá? Isso aqui não é uma fórmula que a gente vai seguir à risca daqui para sempre, para o resto da nossa vida. Nem essas configurações de render, nem iluminação, tá? Eu estou indo bem no básico só porque eu quero que todo mundo que esteja assistindo essa aula entenda o funcionamento de cada propriedade aqui do V-Ray. Então, a gente está indo de forma bem devagar, bem simplificado, tá? E depois a gente vai entrar em cenas mais complexas, materiais mais complexos. Vamos começar de forma simples. Então eu tenho esse vidro colorido, colori a refração. E o que acontece? A gente vê, lembrando que eu tenho aqui o nosso objeto, ele é um objeto sólido, como se fosse uma bola sólida, uma teapot sólida de vidro maciça. Imagina quando deve pesar isso aqui. Se eu quiser transformar ele numa teapot de vidro de verdade, eu posso também botar o modificador Shell. Então, selecionar o teapot e vou botar o Shell. Então, ele vai passar a ter espessura. Deixa eu diminuir esse valor aqui, vou botar um pouquinho para dentro só, bem pouco. Então a gente vai ver a diferença agora que a gente vai ter. Que em vez de ser um bloco sólido de vidro, ele tem espessura como um copo, como qualquer tipo de material, de objeto de vidro. Então eu vou só dar uma ajeitada aqui no meu shell, porque ele tá com problema aqui no bico da minha teapot. Então eu vou botar um pouco para cada lado. Então o shell ele tem um valor que ele cresce para dentro e outro que ele vai para fora. Então eu vou botar um pouco para cada um e vamos ver o que acontece. Bom, agora eu tenho toda a minha cena sendo refletida usando a propriedade do material Fresnel, onde o reflexo é um pouco mais visível nas partes mais inclinadas. Então a gente vê bem aqui essas esferas. Eu vou afastar um pouco mais a câmera, para a gente ver mais o reflexo da cena. E vou renderizar e ver como é que fica. Então a gente vê aqui os objetos sendo refletidos no chão agora, ficando de forma um pouquinho mais interessante. O problema aqui é que o reflexo está todo muito perfeito demais. Então esse é um dos problemas às vezes nos renders 3D, que às vezes as coisas são tudo muito perfeitas, muito limpas. Uma propriedade que a gente vai usar bastante aqui é o glossiness, tá? Então o glossiness do material é o quanto ele é brilhante, quanto ele é puro, quanto o reflexo dele é perfeito. Então, quando a gente tem aqui, a gente tem tanto o glossiness da refração como da reflexão. Ó. Então a gente está aqui só na reflexão, tá? Presta atenção nisso.
Então o glossiness aqui ele vem em 1, essa é a propriedade característica dos materiais do V-Ray. Então é como se fosse uma superfície perfeitamente polida, o reflexo não tem nenhuma perturbação, perfeitamente liso. Bom, o que acontece se eu baixar o valor do glossiness de 1, eu começar a baixar ele, então em vez da superfície pura, é como se ele tivesse microimperfeições na superfície, ele começa a espalhar o reflexo, começa a deixar o material fosco, tá? Isso aqui a gente também acaba usando muito, porque a gente tem muitos materiais no mundo real em que a superfície não é perfeitamente reflexiva. Isso aqui é como se fosse simular micro bumps, tá? Esse é o método que ele usa para calcular isso aqui. O problema é que ele pesa mais no render, óbvio, e quanto mais baixo esse valor, ele vai ficando granulado, a gente tem que subir depois o subdiviso, que a gente vai ver depois bem detalhado isso aqui. É só para entender, a gente vai ver agora como é que ficou. Então olha só, em vez daquela superfície toda brilhante que a gente tinha, bem reflexiva, a gente tem uma superfície completamente fosca agora. Comportamento completamente diferente do que a gente tinha antes, né? Então essa é a característica do gloss, ele vai espalhando o reflexo. E um detalhe é que ele é um parâmetro bem sensível, eu baixei de 1 para 0,6 e ele já sumiu quase completamente o reflexo, a gente quase já não vê mais os objetos sendo refletidos aqui. A gente tem bastante granulação também, então a gente tem que ir com cuidado aqui. Então, se eu, por exemplo, se eu voltar aqui, valores mais sutis assim, por exemplo 0,9, tá? A gente passa a ter a luz espalhada, começa a aparecer aqui o efeito de especular, tá? Efeito de especular o que que é? É o brilho da luz sendo refletida no material. Então, para ajudar no render, em vez de só fazer um reflexo real, ele também aplica um reflexo especular, que é esse brilho aqui. A gente vai ver ele aparecer no render. Um detalhe importante, quando a gente tem iluminação real com luzes com superfície visíveis no render, a gente não precisa ter um glossiness baixo para ver o reflexo da luz. Por exemplo, essa minha teapot aqui, ela está com material de vidro. Eu não estou vendo nenhum highlight aqui, nenhum especular, mas no nosso render a gente vê que ele está aparecendo aqui, tá vendo? Então a luz não deixa de aparecer por causa que o glossiness está em 1. Agora a gente vai ver o que acontece se eu botar aqui 0,9 e renderizar. Então olha só, agora eu estou com o material com glossiness em valor de 0,9, ele já está bem difuso aqui o reflexo, ele vai se espalhando para baixo conforme ele vai se afastando do objeto, ele vai ficando mais apagado, é quase como se tivesse uma superfície molhada aqui. Então isso aqui é uma coisa que vai deixar os nossos materiais mais interessantes. Só quando for realmente necessário. Vale frisar isso aqui, porque ele vai pesar mais no render. Vou demorar um pouco mais, tá? Então, por exemplo, quando a gente não precisa, a gente não vai aplicar, não vai saindo botando o glossiness baixo em todos os materiais, tá? Só para entender como é que funciona. E na refração também tem o glossiness. A gente usa isso aqui para fazer materiais como, por exemplo, vidro jateado. Só que tem que ter muito cuidado, porque ele demora bastante para renderizar. A gente está vendo aqui, ó, rendering time da última imagem, 44 segundos aqui no meu computador. Eu vou baixar aqui agora, por exemplo, o glossiness da refração da minha teapot. Vou botar aqui 0,75, por exemplo. Olha o que acontece, ele fica como se fosse um vidro jateado, como se fosse... Também a gente pode usar como se fosse para objetos muito gelados, por exemplo. Isso aqui é uma coisa bem legal. Se eu tenho um vidro que está praticamente congelado, então gelo, por exemplo, a gente usa essa propriedade. Mas estão vendo o tempo que demorou para abrir só essa janela aqui já demorou um tempo para abrir, só uma esfera. Então é uma característica que a gente tem que usar com cuidado, porque ele realmente pesa no render. Vou renderizar aqui, vou fazer uma pausa. E a hora que a gente voltar, a gente vai ver o tempo que ele demorou para renderizar. Então olha só, de 44 segundos de render, a gente subiu agora para 2 minutos e 27 para fazer essa nossa teapot de vidro jateado. Então a gente tem que ver se realmente vale a pena, o tempo que demora para renderizar, se é um objeto importante, tá? Existem algumas opções para a gente tentar acelerar esse render, mas no geral por enquanto a gente acaba tentando evitar esse tipo de material. Ele ainda está bem granulado, eu teria que mexer no subdiviso dele, e também eu teria que baixar, para ficar real mesmo, eu teria que baixar também
o glossiness da reflexão. Então a gente vê o extremo que a gente chegaria. Se eu botar aqui, por exemplo, 0,85 mais ou menos, eu vou ter como se fosse uma teapot bem gelada. Vou subir um pouco isso aqui para demorar um pouquinho menos. Vou deixar igual os dois valores. Vamos renderizar e vamos ver como é que fica. Então olha só, a gente agora tem um render de 2 minutos e 27. É porque quando a gente sobe o valor do glossiness, o render passa a ficar mais rápido sempre. Então agora a gente tem a nossa teapot estupidamente gelada, porque a gente tem glossiness abaixo de 1, tanto na refração como na reflexão. Só que o render demora, né? Então tem que ver quando a gente realmente precisa usar esses parâmetros. Então esses aqui são os parâmetros básicos para quem já quiser começar a mexer no V-Ray. Na sequência a gente já vai começar a ver as partes básicas da iluminação no V-Ray, para todo mundo praticar bastante, tá? Então é importante não simplesmente sair seguindo esse vídeo passo a passo, mas sim mexer bastante e entender o que está acontecendo. Então essa aqui vai ser a teapot gelada e eu vou salvar esse arquivo para quem quiser